Aqueles que dançam são considerados insanos por aqueles que não conseguem ouvir a música, já diria Nietzsche. Putin parece mesmo ter se equivocado na Ucrânia. O que era para ser uma operação relâmpago, uma blitzkrieg, amputando o governo daquele país, se tornou em um longo e custoso cerco. As táticas russas são falhas, faltam logística, comunicações e moral de ataque a seus soldados. Enquanto isso, o Ocidente impõe altos custos a Moscou. São tantas as penas que a Rússia acabou por ultrapassar o Irã no ranking de países mais sancionados do mundo, um recorde de mais de 5.000 penalidades impostas pela maioria dos países. E até mesmo na guerra das informações, a Rússia está perdendo. Sua propaganda não está surtindo o efeito desejado, pois sua opinião pública é uma das piores desde a época soviética. Ninguém acredita nas suas justificações para a guerra. Do Báltico, do Cáucaso e da Ásia Central, os vizinhos da Terra-mãe estão apreensivos. Estão a pensar, quem será o próximo a ser invadido pelo Kremlin? Todos esses fatores alteram a política e o dia a dia russo. Está claro que ao invadir a Ucrânia, Putin perfez o maior erro de sua vida, um erro crasso romano, um erro napoleônico. Mesmo que as forças armadas russas consigam vencer todas as próximas batalhas, tomar todas as cidades, Putin perderá a guerra, pois não conseguirá assegurar o território ucraniano como um todo. As mentes e corações do povo ucraniano não acreditam nos dizeres russos, sendo impossível assim conquistá-los. A vaidade é o pecado que reduz o valor de uma pessoa. Nas 2 décadas que deteve o poder, Putin criou uma identidade de homem forte, um líder que calcula tudo o que faz. Apesar disso, Putin não conseguirá sair da Ucrânia em termos favoráveis. Se as operações militares continuarem se arrastando, a Rússia será absorvida em um conflito custoso e sem data para sua definição. Será um novo Afeganistão russo. Essa ocupação apenas drenará recursos e nada trará de valor em compensação. Mesmo que o exército russo controle a parte sul da Ucrânia, dominar militarmente a parte oeste do país será muito mais difícil. A parte mais ocidental abriga muitas florestas, que certamente serão utilizadas por insurgentes e soldados lutando em guerrilha. Será uma situação semelhante à qual partidários ucranianos estiveram submetidos na Segunda Guerra Mundial. A guerrilha ucraniana se refugiou nessas florestas e coordenou ataques e sabotagens aos alemães, minando sua moral de guerra. E caso isso se concretize, cada tanque ou equipamento russo destruído será um incentivo aos insurgentes. O seu fim é simplesmente resistir pela libertação de seu país. De outro lado, cada morte de compatriotas incendiaria ainda mais o ressentimento em desfavor aos ocupantes. Ressentimento, ódio, repugnância, rancor. Todos esses sentimentos são os mais vis do ser humano, porém, também são os mais poderosos e podem ser os motivadores para alcançar os seus objetivos. O Oeste, encabeçado pela OTAN, não deixará de fornecer armas e equipamentos para que os partidários ucranianos sigam em sua luta. A moral das forças russas já está em descendência e a sua economia, mais uma vez, em um processo de enfraquecimento. A história é cheia de exemplos onde milícias mal equipadas são capazes de fazer frente a superpotências. Nos anos 50 e 60, guerrilhas algerianas encontraram meios de atingir o superior exército francês, ao mesmo tempo que ruíam o poder político do país. E do mesmo modo, mesmo que a Rússia consiga ganhos táticos nos campos de batalha, ainda assim encarará uma amarga derrota. A verdade é que é fácil conquistar um país. A parte difícil chega quando é a vez de controlá-lo. O objetivo russo parece estar cada vez mais distante, isto é, um estado neutro, separando o coração da Terra-mãe e o restante do mundo ocidental. As consequências não previstas da guerra, como por exemplo, sanções e movimentos insurgentes, são um fardo que o maior país do mundo não conseguirá sustentar. A Rússia parece ter entrado nesta guerra com expectativas muito diferentes daquelas da realidade. Putin sempre foi um jogador, um especulador. Russos sempre foram bons no xadrez.
Em 2019, um jornal econômico russo perguntou a Putin se o seu apetite pela tomada de riscos aumentou ou diminuiu com a sua idade. Tentando ser sincero, Putin acabou por responder: não aumentou nem diminuiu. Os riscos devem ser previamente justificados. No entanto, há um dizer russo que aqui vos falo: aquele que não admite riscos não bebe champanhe. Putin assumiu riscos consideráveis na Geórgia, na Síria, na Crimeia e em Donbas, forçando políticos ocidentais a cooperar e a negociar com ele. Apesar desses riscos terem surtido um bom inicial efeito, a sua sorte está mostrando sinais de que o abandonará. O que transparece é que não há uma aparente política para o dia de amanhã, o day after. O que a Rússia fará depois de tomar a cidade de Kiev? O Kremlin poderia conjurar uma polícia secreta estatal e subjugar sua população. Poderia encenar uma eleição democrática e colocar no poder um governante pró-russo, uma Vichy ucraniana. No entanto, essa autoridade nunca seria aceita por seus cidadãos e por estados do Ocidente. Muito parecida será essa situação ao ocorrido na invasão americana no Iraque e Afeganistão. A Rússia estará entrelaçada em um ambiente hostil continuamente. Ao invés de um estado neutro e estável em seu jardim, a Ucrânia está a se tornar em um conflito volátil no qual inúmeros perecerão sem motivo e sem glória. As consequências desse conflito podem até mesmo adentrar em território russo, exatamente o oposto que o maior país eslavo desejou. Esse atoleiro no qual a Rússia se dirigiu não será simples de sair, pois esse conflito não está localizado em uma outra parte do mundo, está realmente na varanda de sua casa. A população ucraniana rejeitará qualquer ocupação e qualquer estado de faz de contas a ser criado. E nenhuma repressão mais forte mudará o pensamento do seu povo. Na verdade, a Rússia já perdeu seu principal objetivo, que seria o controle pacífico de Kiev. Um estado marionete, um puppet state em inglês, somente será eficiente nas regiões de Donbas e da Crimeia, mas Putin não deterá novo estado submisso, como a Bielorrússia. A subjugação do povo ucraniano pode nunca funcionar na prática, até mesmo porque a Ucrânia não é um pequeno estado e detém uma população muito maior ao do aliado russo. Apesar de Putin já ter declarado que a Ucrânia é um estado artificial, uma criação bizarra de Lenin, ele não poderá desfazer a identidade desse país. Os estrategistas russos pretendem lançar corredores humanitários justamente em direção ao território agressor. Todavia, ao que se mostra, a Rússia não conseguirá assimilar os cidadãos ucranianos em seu país, pois esses não mais enxergam aquela terra-mãe como sua nação. Na verdade, ao chutar o vespeiro de Kiev, Putin fortaleceu a percepção de um país completamente estabelecido, fortaleceu o nacionalismo ucraniano e o senso de unidade nacional. Nações, afinal, nascem do campo de batalha. Nações são forjadas por suas histórias de sacrifícios. E uma dessas histórias é o presidente que se recusou a fugir, os soldados da Ilha das Cobras, o fantasma de Kiev, ou a mulher que disse aos soldados russos colocarem sementes em seus bolsos para que girassóis nasçam quando tombarem. Essas histórias podem não ser verdadeiras, mas isso pouco importa na formação da cultura de um país. Elas constroem a base e a tradição de uma nação e a força quase impossível de se combater. De outro lado, as sanções impostas à Rússia irão profundamente afetar a sua economia globalizada. A perda de capital e investimentos estrangeiros, juntamente com a perda de tecnologia, transformarão esse em um novo estado ermitão, a exemplo da Coreia do Norte. Até mesmo o mercado de hidrocarbonetos está agora ameaçado. Será quase impossível modernizar e adaptar a sua economia. Certamente a China será um aliado valioso para os russos, mas o Oriente comunista não conseguirá suportar o peso da economia sozinho. Portanto, mesmo que Kiev esteja nas mãos de Moscou, a ruína siberiana estará muito próxima de acontecer.
Outro elemento-chave é a percepção da população russa dessa guerra. No passado, políticas militares assertivas eram bem vistas e populares. A intervenção na Síria e a anexação da Crimeia inflaram a aprovação de Putin, mas a invasão da Ucrânia terá certamente um significado diferente para a população russa. Há milhares de famílias formadas por russos e ucranianos. As duas nações partilham profundas tradições e veios hereditários. Eventualmente, o que está a acontecer na Ucrânia chegará até a população russa propriamente dita, apesar da propaganda e da guerra de informações. E isso enfraquecerá ainda mais a racionalidade dessa invasão. O Kremlin não conseguirá suprimir 120 milhões de cidadãos russos. Não conseguiu em Setembro Vermelho e não conseguirá agora, ainda mais com o estabelecimento das mídias sociais. Devagar, mas certamente, a invasão russa será uma total derrota estratégica. E relembrando o que pensava Nicolau II, o último czar russo, nos derradeiros dias da Primeira Guerra Mundial, esse talvez seja o começo do fim da encantadora cultura da pátria protetora de todos os eslavos. Obrigado por assistirem a Jogos da Geopolítica. Se você gostou ou achou útil este ensaio, por favor, deixe seu like e comente sua opinião logo abaixo. Ela é muito importante para nós. Subscreva e clique no sininho para receber nossos novos vídeos e notificações. Um abraço e até mais!